E se eu te dissesse que a marca da besta já está bem na frente dos nossos olhos e, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não vê isso? Você já sentiu que há algo estranho acontecendo ao seu redor, mas não consegue identificar exatamente o que é? Prepare-se, porque neste vídeo vamos revelar algo que vai mudar completamente a sua percepção da realidade. O sinal da besta já está entre nós, influenciando nossas vidas de maneiras que nem imaginamos. Neste vídeo, vou te mostrar evidências claras e incontestáveis de que o sinal da besta não é mais uma profecia distante, mas uma realidade atual que muitos ignoram. Vou explicar como identificar esses sinais, como eles estão afetando nossa sociedade e, mais importante, como você pode se proteger e proteger sua família dessa influência sombria. Assistir a este vídeo pode ser a chave para entender as mudanças que você tem percebido, mas não sabia explicar. Você se sente ansioso, confuso, ou tem a sensação de que algo grande ou de ruim está prestes a acontecer? Fique comigo até o final e descubra como essa informação pode trazer clareza e paz para a sua vida, além de soluções práticas para lidar com esses tempos turbulentos. Os sinais descritos na Bíblia há milhares de anos parecem cada vez mais presentes em nosso mundo atual. O sinal da besta é um dos temas mais debatidos nas profecias bíblicas, e muitos acreditam que ele já está começando a se manifestar em nossa era moderna. Vamos explorar como os eventos atuais refletem essas profecias e o que isso significa para nós. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, fala sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem o sinal da besta na mão direita ou na testa. Assim diz: ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca. Esse sinal é diretamente relacionado à adoração da besta. A profecia destaca que a aceitação desse sinal é uma questão de lealdade e adoração, e não apenas uma marca física. Para entender completamente a gravidade dessa profecia, precisamos voltar ao início dos tempos. A queda de Lúcifer, descrita em Isaías 14, 12 a 14, mostra seu desejo de ser adorado como Deus. Lúcifer, um anjo de alta posição, se rebelou contra Deus porque queria ser exaltado e receber a adoração que era devida somente ao Criador. Esse desejo de adoração está na raiz do conflito espiritual que culmina no sinal da besta. A luta pela adoração, iniciada no céu, continua na terra e se intensifica nas profecias do Apocalipse. Assim disse Satanás: irei subir até o céu e meu trono colocar bem acima das estrelas divinas. Irei sentar-me no alto das montanhas pelas bandas do norte, onde os deuses se reúnem. Vou subir acima das nuvens, tomando-me igual ao Altíssimo. No Novo Testamento, vemos o diabo tentando Jesus no deserto com a promessa dos reinos do mundo se ele se curvasse e o adorasse. Vejamos a passagem bíblica em que o diabo tentou Jesus. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Isso destaca a importância da adoração na batalha espiritual. O diabo queria que Jesus o adorasse, mostrando que a questão central sempre foi e sempre será a adoração. Assim como tentou Jesus, o diabo continua tentando a humanidade a desviar sua adoração de Deus. Nos dias de hoje, as adorações ao diabo, também conhecidas como satanismo, têm se manifestado de várias formas ao redor do mundo. A adoração ao diabo pode variar desde rituais elaborados até simples atos de rebeldia contra as normas religiosas tradicionais. A cultura popular desempenha um papel significativo na normalização e até na glamorização da adoração ao diabo. Filmes, músicas, shows, performances artísticas e literatura
frequentemente exploram temas satânicos, apresentando-os de maneira atraente ou intrigante. Bandas, celebridades, cantoras e famosos são conhecidos por suas referências ao satanismo, o que pode influenciar jovens e a audiência a explorar essas ideias. Um aspecto preocupante das adorações ao diabo é a ligação com crimes violentos e atividades ilícitas. Em alguns casos, rituais satânicos têm sido associados a crimes hediondos, incluindo homicídios e abuso de menores. Hoje, vemos muitas formas de adoração a ídolos modernos como o dinheiro, o poder e o status nas redes sociais. Essa busca incessante por reconhecimento pode ser vista como uma forma de adoração que rivaliza com a adoração a Deus. A sociedade moderna frequentemente coloca esses valores acima da espiritualidade, criando um ambiente propício para a aceitação do sinal da besta. A batalha pela adoração continua em novas formas. Diante dessas pressões, é crucial que os crentes mantenham sua fidelidade a Deus. A questão central do sinal da besta é a adoração, uma batalha pelo coração e a lealdade das pessoas. A imposição de um sinal físico é apenas um aspecto. O verdadeiro objetivo é garantir a adoração e submissão ao poder maligno representado pela besta. Essa luta pela adoração é um tema recorrente em toda a Bíblia. Filipenses 2, 9 a 11, nos lembra que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, reforçando a necessidade de adoração exclusiva a Deus. A Bíblia nos chama a resistir às tentações de adorar outros deuses e manter nossa lealdade firme a Cristo. Essa resistência é essencial para enfrentar os desafios espirituais dos tempos modernos. E não pensem que a guerra pela adoração é algo recente. A história do bezerro de ouro é um dos episódios mais significativos da Bíblia, encontrado em Êxodo 32. Este evento ocorreu enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos de Deus. Impacientes com a demora de Moisés, os israelitas pediram a Arão que fizesse um Deus para eles adorarem. Arão cedeu às pressões do povo e criou um bezerro de ouro a partir de suas joias. O bezerro de ouro simboliza a idolatria e a infidelidade espiritual. Os israelitas, que haviam sido recentemente libertados da escravidão no Egito por meio de milagres poderosos, rapidamente voltaram a práticas pagãs ao sentir-se abandonados por Moisés. Esta ação foi uma grave violação do primeiro e segundo mandamentos que proíbem a adoração de outros deuses e a criação de ídolos. Quando Moisés desceu do monte e viu o bezerro de ouro e o comportamento dos israelitas, ficou extremamente irado. Ele quebrou as tábuas de pedra dos mandamentos em um gesto simbólico de ruptura do pacto entre Deus e o povo de Israel. Este ato de destruição foi uma demonstração clara da gravidade do pecado cometido pelos israelitas e das consequências de se desviar dos caminhos de Deus. A reação de Moisés também incluiu uma ação imediata para eliminar a idolatria do acampamento. Ele queimou o bezerro de ouro, reduziu-o a pó, misturou-o com água e fez os israelitas beberem daquela água. Esta ação dramática sublinhou a inutilidade dos ídolos e a necessidade de purificação espiritual após um ato tão grave de desobediência. Deus também puniu severamente os israelitas por seu pecado. Muitos morreram como resultado direto de sua infidelidade. Este episódio serviu como um aviso poderoso para as gerações futuras sobre os perigos da idolatria e a necessidade de permanecer fiel a Deus. A história do bezerro de ouro é frequentemente citada como um exemplo de como a desobediência e a falta de fé podem levar à destruição e ao sofrimento. O bezerro de ouro exemplifica como facilmente as pessoas podem ser desviadas da verdadeira adoração. Assim como os israelitas foram seduzidos pela criação de um ídolo físico, as pessoas hoje podem ser tentadas a adorar bezerros de ouro modernos, sejam eles tecnologia, riqueza ou influência social. O papel de Arão no episódio do bezerro de ouro também é instrutivo. Como líder espiritual, ele cedeu à pressão popular em vez de manter-se firme nos mandamentos de Deus.
Este exemplo destaca a responsabilidade dos líderes religiosos de guiar seu rebanho com integridade e fidelidade, mesmo diante de pressões externas. Moisés, por outro lado, mostrou uma liderança forte e uma devoção inabalável a Deus. Sua raiva e ações decisivas contra o bezerro de ouro refletem a seriedade com que ele tratava a adoração verdadeira e a pureza espiritual. A liderança de Moisés serve como um modelo para aqueles que buscam conduzir outros na fé, demonstrando a importância de defender os princípios divinos. Irmãos, estamos vivendo em tempos proféticos e a batalha pela adoração está em pleno vigor. Como seguidores de Cristo, devemos estar vigilantes e firmes em nossa fé, adorando somente a Deus e resistindo às pressões para nos conformarmos com o sistema da besta. O chamado é claro: escolher a quem adoraremos. Deus nos chama a permanecer firmes, a não comprometer nossa fé e a proclamar a verdade em meio às trevas. A adoração verdadeira é nossa arma mais poderosa contra as forças do mal. Não é de se admirar que, quando o Senhor liberou a lei através de Moisés, o primeiro mandamento diz que você não deve ter nenhum outro Deus. As influências mundanas estão constantemente tentando nos afastar de Deus. A cultura popular, a mídia e até mesmo algumas políticas podem ser vistas como formas sutis de nos preparar para aceitar a marca da besta. Precisamos estar vigilantes e escolher diariamente adorar a Deus, resistindo a essas pressões. No âmago dessa profecia está a luta pela adoração e lealdade. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância de adorar a Deus e rejeitar as influências malignas que procuram afastar as pessoas do caminho divino. Esta batalha espiritual é um tema central no Apocalipse e nas Escrituras em geral. O contexto de Apocalipse destaca a urgência de escolher a quem servir, refletindo uma luta espiritual entre o bem e o mal. A adoração verdadeira a Deus envolve mais do que simples rituais. É uma questão de coração e mente. Em João 4, 23, 24, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. Este versículo sublinha a importância de uma adoração sincera e devota, que é central na batalha espiritual contra as forças do mal. A verdadeira adoração é caracterizada pela integridade e devoção genuína, transcendendo as práticas exteriores e penetrando no íntimo do ser humano. A marca da besta, conforme descrita no Apocalipse, representa uma adoração falsa e forçada. Aqueles que aceitam a marca estão, essencialmente, declarando sua lealdade a um poder anticristão. Isso é uma clara violação do primeiro mandamento, que ordena adorar somente a Deus. Portanto, a aceitação da marca da besta é vista como um ato de traição espiritual. Essa marca é um símbolo de aliança com um sistema corrupto, que contraria diretamente os princípios divinos de justiça e verdade. Por outro lado, o selo de Deus, mencionado em Apocalipse 7:3, representa aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Estes indivíduos são protegidos e marcados para a salvação, simbolizando sua lealdade e devoção a Deus. A batalha espiritual, portanto, é uma questão de escolher entre a marca da besta e o selo de Deus, entre a lealdade ao mal e a lealdade a Deus. O selo de Deus é um sinal de pertencimento e proteção divina, uma garantia da aliança eterna entre Deus e seus seguidores. Essa batalha espiritual é evidenciada nas decisões diárias que os crentes fazem. Escolher adorar a Deus envolve viver de acordo com seus ensinamentos, resistir às tentações e influências mundanas e manter a fé mesmo em face de adversidades. Em Efésios 6:12, Paulo descreve essa luta. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este versículo enfatiza que a verdadeira batalha é espiritual, exigindo armas espirituais como a fé, a oração e a palavra de Deus.
A resistência à marca da besta também pode ser vista como uma forma de resistência ao conformismo e à pressão social. Em um mundo onde valores e práticas anticristãs podem ser promovidos e até mesmo forçados, os crentes são chamados a manter sua integridade e fidelidade a Deus. Esta resistência é uma parte crucial da batalha espiritual, exigindo coragem e convicção. A força para resistir vem de uma profunda conexão com Deus e um compromisso inabalável com seus princípios. A batalha espiritual pela adoração correta também envolve a rejeição de ídolos modernos. Estes ídolos podem ser o materialismo, o poder, o sucesso ou qualquer outra coisa que ocupa o lugar de Deus no coração de uma pessoa. Em Colossenses 3:5, Paulo adverte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Esta advertência ressalta a necessidade de eliminar qualquer coisa que possa competir com Deus pelo nosso coração e adoração. Além disso, a batalha espiritual pela adoração é muitas vezes um combate interno. O próprio coração humano é um campo de batalha onde desejos e tentações lutam contra a vontade de seguir a Deus. Em Romanos 7:22-23, Paulo fala dessa luta interna. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Esta batalha interna é uma experiência comum a todos os crentes, refletindo a contínua necessidade de depender da graça de Deus para vencer o pecado. Os líderes religiosos frequentemente enfatizam a necessidade de uma vigilância constante e de uma vida de oração para vencer esta batalha espiritual. A oração, o estudo das Escrituras e a comunhão com outros crentes são ferramentas essenciais para fortalecer a fé e resistir às influências malignas. Em 1 Pedro 5:8, os crentes são advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esta vigilância constante é crucial para permanecer firmemente enraizado na fé e preparado para enfrentar os desafios espirituais. A batalha espiritual pela adoração é, em última análise, uma luta pela alma de cada indivíduo. A decisão de adorar a Deus ou de sucumbir às influências mundanas e satânicas tem repercussões eternas. A Bíblia é clara sobre as consequências da escolha errada, mas também oferece esperança e salvação para aqueles que permanecem fiéis. Esta escolha deve ser feita diariamente, com um coração dedicado e uma mente alerta, sabendo que a vitória espiritual está em seguir e adorar a Deus acima de tudo. A perseverança na fé é recompensada com a promessa de vida eterna ao lado do Senhor. A batalha de quem adorar antecede a criação do mundo. Tudo começou no céu antes da existência da humanidade. O diabo sempre tentou usurpar a adoração que deveria ser direcionada a Deus para si mesmo. Lembre-se de que o diabo pediu a Jesus que se curvasse e o adorasse com uma promessa de dar-lhe todas as glórias deste mundo. Mas Jesus calou sua boca com a palavra de Deus. A decisão de adorar a Deus ou sucumbir às influências mundanas tem repercussões eternas. A Bíblia nos oferece esperança e salvação para aqueles que permanecem fiéis, destacando a importância de fazer escolhas conscientes e informadas diariamente. A perseverança na fé é fundamental para alcançar a vitória espiritual e a promessa de vida eterna ao lado de Deus. O selo de Deus é um tema central no livro do Apocalipse, representando a proteção divina para os fiéis durante os tempos de tribulação. Encontrado em Apocalipse 7:2-3, o selo de Deus é uma marca colocada na testa dos servos de Deus, simbolizando a sua lealdade e a proteção contra as calamidades que afligirão a terra. Este selo é uma garantia de segurança espiritual e uma promessa de salvação. Então vi outro anjo subir do Oriente tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar.
não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 2, 3. Esta passagem destaca a importância do selo como uma medida preventiva, protegendo os fiéis das destruições iminentes. O selo de Deus também é mencionado em Ezequiel 9:4, onde Deus ordena a marcação na testa daqueles que suspiram e gemem por causa das abominações cometidas em Jerusalém. Este ato de selagem simboliza a distinção entre os justos e os ímpios, assegurando que os fiéis sejam poupados dos julgamentos divinos que se abaterão sobre os ímpios. A presença do selo é uma evidência do cuidado e da justiça de Deus. A marca do selo de Deus contrasta fortemente com a marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, 16, 17. Enquanto a marca da besta simboliza a lealdade ao poder maligno e resulta em destruição eterna, o selo de Deus representa a proteção divina e a promessa de vida eterna. Esta dualidade de marcas destaca a importância da escolha entre seguir a Deus ou sucumbir às forças do mal. A natureza do selo de Deus não é apenas física, mas espiritual. Representa uma aliança e um compromisso profundo com Deus, refletindo uma vida de obediência e fé. Aqueles que são selados por Deus são reconhecidos por sua dedicação e lealdade, e este selo serve como um sinal visível dessa relação sagrada. A selagem é uma garantia da presença contínua de Deus na vida dos crentes. Durante os tempos de tribulação descritos no Apocalipse, o selo de Deus funcionará como uma barreira de proteção contra as pragas e calamidades que serão derramadas sobre a terra. Em Apocalipse 9:4, vemos que os gafanhotos que surgem do abismo são instruídos a não causar dano àqueles que têm o selo de Deus em suas testas. Esta proteção específica ressalta a distinção e a segurança dos fiéis em meio ao caos global. A ideia de ser selado por Deus também implica uma responsabilidade. Aqueles que recebem o selo de Deus são chamados a viver de acordo com os seus mandamentos e a testemunhar a verdade de sua palavra. A proteção divina é acompanhada de um chamado à santidade e à fidelidade, refletindo o caráter e a justiça de Deus em suas vidas. Esta responsabilidade é uma parte integral da aliança entre Deus e seus seguidores. A confiança no selo de Deus também proporciona paz e esperança aos crentes. Saber que estão protegidos e separados para Deus em tempos de grande tribulação fortalece a fé e encoraja a perseverança. A certeza da proteção divina permite que os fiéis enfrentem desafios e perseguições com coragem, sabendo que seu destino final está seguro nas mãos de Deus. O selo de Deus é um símbolo poderoso da presença e do cuidado de Deus em meio às provações. Ele lembra aos crentes que, independentemente das circunstâncias, eles não estão sozinhos. A presença do selo garante que Deus está ativo e presente, guiando, protegendo e sustentando seus seguidores em cada momento de suas vidas. Esta certeza é uma âncora espiritual em tempos de incerteza. Em última análise, o selo de Deus no Apocalipse representa a vitória final do bem sobre o mal. Aqueles que são selados por Deus são os vencedores, destinados a compartilhar a glória eterna com Ele. Este selo é uma promessa de redenção e restauração, assegurando que os fiéis serão recompensados por sua lealdade e perseverança. É um lembrete de que, apesar das tribulações temporárias, a fidelidade a Deus resulta em uma recompensa eterna. O selo de Deus no Apocalipse pode ser comparado à proteção divina durante as pragas do Egito. Isso porque são dois episódios bíblicos que destacam a intervenção direta de Deus para proteger seu povo. Ambas as narrativas sublinham a distinção clara que Deus faz entre os fiéis e os ímpios, garantindo a segurança daqueles que lhe são leais em meio a julgamentos severos. Em Apocalipse 7, 2, 3, o selo de Deus é colocado na testa dos servos de Deus, protegendo-os das calamidades que se abaterão sobre a terra. Este selo é um sinal de pertencimento e proteção divina. De forma semelhante,
Durante a 10ª praga do Egito, Deus instruiu os israelitas a marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro, para que o anjo da morte passasse sobre suas casas, poupando os primogênitos israelitas. A 10ª praga, descrita em Êxodo 12, 12 e 13, foi a morte dos primogênitos egípcios. Deus disse: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esta passagem destaca a proteção específica e miraculosa de Deus para com seu povo. Assim como o sangue do cordeiro nas portas dos israelitas funcionou como um sinal de proteção, o selo de Deus nos fiéis durante o Apocalipse serve para distingui-los e protegê-los dos julgamentos divinos. Em ambos os casos, a marca é uma expressão visível da aliança de Deus com seu povo e de sua promessa de salvá-los da destruição. A obediência é um elemento crucial em ambos os episódios. No Egito, os israelitas precisavam obedecer às instruções de Deus e marcar suas portas com sangue para serem poupados. No Apocalipse, os servos de Deus são aqueles que seguem seus mandamentos e mantêm sua fé. A proteção divina, portanto, está ligada à fidelidade e obediência dos fiéis. Esses eventos também sublinham a justiça de Deus em distinguir entre os justos e os ímpios. No Egito, os egípcios sofreram as pragas como resultado de sua opressão e idolatria, enquanto os israelitas, como povo escolhido de Deus, foram protegidos. No Apocalipse, a proteção é garantida àqueles que são selados por Deus, enquanto os ímpios enfrentam os julgamentos. Ambas as narrativas servem como lembretes poderosos do poder e da soberania de Deus. Ele é capaz de salvar e proteger seus servos em meio a grandes catástrofes. A proteção durante as pragas do Egito e o selo de Deus no Apocalipse são demonstrações claras de que Deus está no controle e tem um plano de redenção e salvação para seu povo. O sangue do cordeiro no Egito também tem um significado simbólico profundo que se conecta à redenção final prometida no Apocalipse. O cordeiro pascal é um precursor do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos salva da morte eterna. Da mesma forma, o selo de Deus no Apocalipse é uma garantia da proteção e da promessa de vida eterna para aqueles que estão em Cristo. A comunhão e a identidade coletiva do povo de Deus são reforçadas em ambos os eventos. No Egito, os israelitas celebraram a primeira Páscoa juntos, unindo-se em obediência e fé. No Apocalipse, os selados são uma comunidade de crentes unidos pela fé em Deus e pela promessa de salvação. Essa unidade é um testemunho da fidelidade de Deus em todas as gerações. Em última análise, a proteção divina, seja através do sangue do Cordeiro no Egito ou do selo de Deus no Apocalipse, é um testemunho da misericórdia e da justiça de Deus. Ele cuida de seu povo, garantindo sua segurança em meio às adversidades e preparando-os para a redenção final. Estes eventos nos lembram de confiar em Deus e manter nossa fé firme, sabendo que Ele é fiel para proteger e salvar aqueles que lhe pertencem.